Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro na nossa disciplina de processo penal militar. Nós vamos hoje dar continuidade, paramos na última aula antes da A1 na Polícia Judiciária Militar e hoje nós vamos falar especificamente do inquérito policial militar. Tema muito importante, nossa abordagem aqui vai ser direta, mas com os principais pontos, trazendo os principais pontos deste instituto tão importante para a persecução penal. Sem mais delongas, seguimos em frente. Quando falamos da atuação da Polícia Judiciária Militar, estamos nos referindo a uma função bem específica, qual seja, investigar crimes militares. Essa atribuição está prevista no artigo 8º, a linha A do Código de Processo Penal Militar. E como é que a Polícia Judiciária faz isso? Como ela investiga crimes militares? Por meio de alguns procedimentos administrativos que registram por escrito tudo que é apurado. Os principais procedimentos são o inquérito policial militar, o auto de prisão em flagrante, o procedimento de deserção, ou a sua versão provisória, e o procedimento de insubmissão, ou também a sua versão provisória. Mas a nossa matéria de hoje, como eu disse, trata especificamente do inquérito policial militar. O que é isso, afinal, né? O inquérito policial militar, ele é regulado entre os artigos 9º e 28 do Código de Processo Penal Militar. E é basicamente uma investigação formal feita pela Polícia Judiciária Militar. A ideia é simples: reunir provas e fazer diligências para saber se realmente houve um crime militar e, em caso positivo, descobrir quem cometeu. É um documento preparatório realizado um passo antes do processo judicial e serve como base para o Ministério Público decidir se oferece ou não a denúncia. Denúncia que é a petição inicial de uma ação penal, de um processo penal. É importante saber que praticamente todos os crimes militares podem ser investigados por esse tipo de inquérito, por esse tipo de procedimento. As exceções são os crimes de deserção e insubmissão, que seguem outros ritos próprios. Além disso, em alguns casos previstos no artigo 27 do Código de Processo Penal Militar, se a prisão em flagrante já trouxe informações suficientes sobre o crime, nem é necessário abrir um inquérito policial militar. O flagrante pode bastar para fundamentar a denúncia do Ministério Público. Mas afinal, o que é o inquérito juridicamente falando? O que seria a natureza jurídica do inquérito? Do ponto de vista legal, o inquérito policial militar é considerado um procedimento administrativo e pré-processual, ou seja, antes do processo. Ele não é o processo em si, mas uma fase anterior, de caráter informativo. A missão dele é reunir elementos para subsidiar quem vai propor a ação penal, geralmente o Ministério Público. Como muitos doutrinadores explicam, é um conjunto de investigações que ajuda a contar a história do que aconteceu, identificando, se possível, o autor do crime. Tá bom, e qual o papel do Ministério Público nisso tudo? Embora o inquérito policial seja entregue ao Ministério Público, não se deve imaginar que esse órgão esteja ali apenas para acusar. Na verdade, ele tem uma função mais ampla. Ele é o fiscal da lei. Isso significa que o MP também precisa proteger os direitos fundamentais, inclusive do investigado. A ação penal só deve ser proposta se houver indícios concretos de que houve crime e de quem é o autor. Em outras palavras, o inquérito não serve para criar culpados, mas para buscar a verdade, seja ela qual for. E se houver erro no inquérito, se houver vício no inquérito, esse erro anula o processo? A resposta é, em regra, não. O inquérito é uma peça informativa. Se houver falhas ou irregularidades durante sua elaboração, isso não compromete o processo penal. No máximo, se houver prisão em flagrante com algum problema, ela pode ser relaxada, mas isso não estraga o processo inteiro. Estraga aqui entre aspas, lógico, né, gente? Afinal, o que realmente importa é o que será apurado e provado no decorrer da ação penal, com o direito ao contraditório e à ampla defesa, que são princípios constitucionais, aplicáveis, como vocês já sabem, também no processo penal militar. Ou seja,
depois de tudo isso que nós vimos, podemos concluir que as falhas no inquérito não são nulidades propriamente ditas, nulidades no sentido processual. Essa é uma visão que prevalece na doutrina e também no Supremo, no STF. Erros cometidos durante o inquérito não geram nulidades processuais. Como o inquérito não tem natureza judicial e não admite contraditório, ele não é visto como passível de nulidades, como no processo judicial. Alguns doutrinadores reforçam que nulidades só existem dentro do processo e não na fase investigativa. O Supremo, inclusive, já afirmou isso de forma clara em várias decisões, inclusive eu coloquei algumas no material de vocês. Professor, e como começa o inquérito? Gente, tudo começa com uma portaria. Esse é o documento oficial feito pela autoridade competente da Polícia Judiciária Militar ou alguém que tenha recebido essa delegação, que formaliza a abertura do inquérito. Para saber quem pode instaurar, vale o critério territorial. É a autoridade que atua na área onde o fato aconteceu. O ponto de partida geralmente é a notícia criminis. Notícia criminis é o termo em latim que se refere exatamente a isso, a notícia do crime, né? É o nome que se dá ao primeiro conhecimento de que um crime militar pode ter acontecido. É o que dá o pontapé inicial para a investigação. A partir daí, a autoridade avalia se é caso de abrir o inquérito ou não. Existem diferentes tipos de notícia-crime. A notícia-crime, ela pode acontecer de 3 formas diferentes, para ficar mais simples a explicação. Nós temos a notícia-crime de cognição direta ou imediata, que ocorre quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato, por exemplo, lendo um jornal, ouvindo a denúncia anônima, recebendo informações de outros policiais ou investigando por conta própria um caso. Nós temos também a notícia-crime de cognição indireta ou mediata, que é quando alguém leva a informação até a autoridade, como em uma delação ou um pedido do Ministério Público, que seria, mais tecnicamente falando, uma requisição do Ministério Público. E nós temos também a notícia-crime de cognição coercitiva. É aquela situação em que o crime é flagrado na hora e a autoridade precisa lavrar o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, ele é uma notícia-crime de cognição coercitiva, porque em tese ele obriga a instauração do inquérito policial militar, certo? Então, como começa uma investigação militar? O Código de Processo Penal Militar, no artigo 10, traz várias formas de instaurar o inquérito policial militar. Essa instauração ela pode acontecer por iniciativa da própria autoridade, o que chamamos de ofício, ou seja, sem provocação, ou porque alguém provocou essa autoridade, seja um superior, o Ministério Público ou até mesmo o cidadão comum. Vamos explicar cada uma dessas possibilidades de forma clara e sem muito juridiquês, né? A instauração de ofício ocorre quando a autoridade toma a dianteira, ou seja, imagine que uma autoridade militar fica sabendo de um possível crime militar, seja por meio de uma notícia-crime, de uma petição, de uma denúncia no termo informal, ou uma notícia de jornal, ou até por observar algo durante o serviço. Se essa autoridade tem atribuição sobre o local do fato, e desde que respeite a hierarquia do investigado, ela pode, por conta própria, abrir o inquérito. Essa é a chamada notícia-crime direta, ou seja, de conhecimento direto da infração penal e leva à abertura do procedimento. Nós temos também a instauração por determinação ou por delegação, quando a ordem vem de cima. Agora pense no seguinte cenário: uma autoridade superior, como um comandante, pode querer que uma investigação seja feita, mas prefere que outro oficial cuide disso. Nesse caso, há 2 opções: determinar ou delegar. Se ela determina, apenas manda abrir o inquérito. Quem cumpre a ordem o faz com autonomia e não precisa de confirmação posterior. Se ele delega, o oficial designado vai abrir em nome da autoridade superior e o ato precisa ser depois de uma homologação formal, ou seja, de uma confirmação oficial daquela autoridade. Essa modalidade costuma variar entre instituições. Por exemplo, no Exército é comum as determinações para a abertura.
Já nas polícias militares, costuma-se usar mais a delegação. Não podemos esquecer também que existe a instauração por requisição do Ministério Público, quando o promotor pede a abertura da investigação. O Ministério Público também pode solicitar essa abertura, mas nesse caso a autoridade policial militar deve cumprir a requisição. Só não deve cumprir, lógico, se tratar de uma ordem ilegal. Mas se não cumprir sem uma boa justificativa, pode até responder disciplinar ou criminalmente, por exemplo, por prevaricação, um dos exemplos. Existe uma certa discussão sobre a possibilidade do juiz requisitar uma investigação. Alguns entendem que sim, com base numa leitura mais ampla do sistema acusatório, outros dizem que não, argumentando que apenas o Ministério Público tem essa prerrogativa, como indica a linha C do artigo 10 do Código de Processo Penal. Nós temos também a instauração por decisão judicial, quando ela vem de um tribunal. São as situações peculiares presentes no Código de Processo Penal Militar. Em situações excepcionais, o inquérito pode ser instaurado por decisão do STM, né, o Superior Tribunal Militar, que é o Tribunal de Segunda Instância na Justiça Militar da União, como prevê a linha D do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. Isso também vale para os tribunais de justiça militar ou os tribunais de justiça estaduais, quando não houver o Tribunal de Justiça Militar naquele respectivo estado. Mas atenção, para isso deve haver novas provas que justifiquem a abertura da investigação. Essa hipótese só pode ser utilizada quando conjugada com o artigo 25 do Código de Processo Penal, que fala da reabertura de investigações. Nesse caso, não se trata de uma requisição, mas de uma decisão judicial que leva os autos ao Ministério Público e aí sim o MP pode requisitar o inquérito. A instauração por requerimento ou representação do ofendido ou qualquer cidadão também é possível, e ela pode ser, nessas duas hipóteses, quando é que nós temos o requerimento e quando é que nós temos a representação. O requerimento é aquele feito pela vítima ou seu representante legal, e a representação é feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento de um crime militar. Não confundir com a representação da ação penal pública condicionada, lá do nosso Código de Processo Penal comum. Ambas são formas de notícia-crime indireta, ou seja, a informação do crime chega à autoridade por terceiros. Se a autoridade decidir não abrir um inquérito, não há um recurso formal previsto no Código de Processo Penal Militar, mas a pessoa interessada pode procurar o Ministério Público, que pode sim requisitar o inquérito ou abrir outro tipo de investigação sobre o fato, como, por exemplo, o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que tramita no próprio Ministério Público. Há também a possibilidade, segundo o Código de Processo Penal Militar, da instauração do inquérito por força de uma sindicância, quando a apuração administrativa revela algo mais sério. Às vezes, uma sindicância ou outro procedimento administrativo detecta indícios de crime militar e não apenas de infração administrativa. Quando isso acontece, pode-se abrir um inquérito com base na linha F do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. A notícia-crime, nesse caso, pode ser direta ou indireta. Se a sindicância já reuniu todos os elementos necessários, o que pode acontecer, por exemplo, em crimes contra a honra ou previstos no artigo 341 e 349 do Código Penal Militar, nem é preciso abrir o inquérito, né? Basta mandar o procedimento direto ao Ministério Público, que, detentor de todos os elementos necessários, ele pode oferecer a denúncia sem a necessidade de inquérito. Não esqueçam também da instauração do inquérito em razão do flagrante, né? Se alguém for preso em flagrante por crime militar, isso pode motivar a abertura do inquérito. É o que chamamos de, já falamos inclusive sobre ela, da notícia-crime coercitiva, mas nem sempre será necessário instaurar o inquérito. De acordo com o artigo 27 do Código de Processo Penal Militar, se o auto de flagrante for suficiente para esclarecer o que aconteceu e quem foi o autor, ele pode substituir o inquérito. Mas se ainda houver dúvidas ou a necessidade de mais diligências, especialmente se essas forem durar mais de 5 dias, é recomendável abrir um inquérito desde o início. E quando o investigado tem foro prerrogativo de função ou foro especial? Nesses casos, como, por exemplo, um oficial general ou um comandante geral,
a investigação exige cuidados extras. O parágrafo 4º do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar permite a instauração do inquérito desde que a hierarquia seja respeitada e a autoridade superior seja informada. Porém, parte da doutrina entende que nesses casos, e esse questionamento renasceu no ano passado em razão de uma mudança de posicionamento do STF, mas eles entendem que é necessário pedir autorização ao tribunal competente antes de seguir com a investigação. O STF já afirmou em casos que eu coloquei no material de vocês que é necessário que o tribunal supervisione a apuração sob pena de nulidade, inclusive autorize a investigação. Por outro lado, também existem decisões que dispensam essa autorização. O Ministério Público Militar, inclusive, entende que não precisa pedir autorização para investigar um oficial general. Nesse caso, o Ministério Público Militar da União, né, gente? Eles entendem que não é necessária autorização porque não há previsão no regimento interno do STM, nem na Lei 8457 de 92. Nesse caso, a requisição feita pelo Procurador-Geral de Justiça Militar tem sido considerada suficiente. Mas lembrem que o tema é polêmico, ok? E quem conduz o inquérito? Voltando às tratativas gerais. Nesse caso, vocês sabem, não existe a figura do delegado de polícia. Então, o policial que conduz o inquérito, ele é chamado de encarregado. E ele tem a missão de tocar a investigação com imparcialidade, buscando os fatos com isenção e seriedade. A própria autoridade que instaurou o inquérito pode assumir esse papel, mas também pode designar outro oficial para fazê-lo, e essa designação precisa constar na portaria ou em um documento separado. Quem é que pode ser o encarregado segundo previsto na legislação? Lá no artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, o ideal é que o encarregado seja um oficial composto igual ou superior ao de capitão ou capitão-tenente. Mas a lei também permite, em situações justificadas, a delegação para oficiais de posto inferior. O importante é que se respeite a hierarquia e, preferencialmente, a antiguidade em relação ao indiciado. Isso ajuda a manter a disciplina e o respeito na condução da investigação, na condução do caso. Passaremos agora a tentar entender, tentar visualizar quais são as principais características do inquérito policial militar. Por que é importante saber disso? Quando se fala de investigações de crimes militares, o inquérito policial militar é o primeiro passo. Mas o que exatamente ele é, como funciona, quais são suas regras, vamos entender isso de forma direta e sem complicação. Primeiro é importante entender que o inquérito policial é um procedimento administrativo e que ele dá o pontapé inicial na persecução penal. O IPM é um procedimento administrativo, ou seja, não é um processo judicial propriamente dito, e sim uma investigação oficial feita para entender se houve ou não um crime militar. Ele é conduzido por uma autoridade militar competente. Eu não gosto de utilizar o termo competente porque a gente acaba misturando com a competência da jurisdição, mas vamos melhorar, por uma autoridade militar com atribuição para essa investigação e tem como objetivo reunir elementos que possam embasar futuramente a denúncia e o processo criminal. Mesmo sendo administrativo, ele é muito importante, pois influencia no destino de todo o caso. Portanto, nada de tratar esse procedimento como algo meramente burocrático. É importante dizer que tudo precisa estar escrito, ou seja, uma das principais características do inquérito é que ele é escrito. Cada passo, cada depoimento, cada documento vai para os autos. Mesmo que no começo alguma coisa tenha sido feita informalmente, como uma conversa inicial com testemunhas, isso depois precisa virar termo formal, um termo de declaração, de depoimento ou algo parecido. Inclusive, o interrogatório e os depoimentos podem ser gravados em vídeo, mas no final tudo entra nos autos, que devem ser organizados em ordem cronológica, com páginas numeradas e rubricadas, como manda o artigo 21 do Código de Processo Penal. O inquérito policial ele também tem uma natureza inquisitiva. Nossa, professor, o que isso significa? Significa que o contraditório não é a regra no inquérito policial. O IPM é um procedimento que não segue o contraditório, como no processo penal propriamente dito. Mas isso não quer dizer que a defesa fique totalmente de fora.
Como previsto na Lei 13.245 de 2016, os advogados passaram a ter direito de acompanhar a investigação e acessar as provas, os elementos de informação já documentados e participar mais efetivamente, mais ativamente do inquérito. E se a autoridade quiser negar esse acesso, cabe ao advogado se utilizar dos instrumentos legais para ter acesso aos autos e, inclusive, buscar a responsabilização dessa autoridade policial. Outra característica importante do inquérito policial é o sigilo, mas percebam, não é um sigilo absoluto. O IPM, ele costuma ser sigiloso e isso faz sentido, porque é uma forma de proteger a investigação e também a imagem e a honra do investigado. Mas atenção, o sigilo não vale para todo mundo. Como nós já falamos, o advogado do investigado pode ter acesso aos autos, exceto aquelas diligências em andamento ou que dependem do sigilo para dar certo, como buscas e apreensões, interceptações telefônicas e etc. Essa regra está de acordo com a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é muito famosa, a súmula vinculante número 14, que garante o acesso da defesa às provas já coletadas. Uma coisa que também precisamos destacar é que não é possível, nos dias atuais, deixar um indiciado incomunicável, né? O artigo 17 do Código de Processo Penal Militar prevê que o indiciado poderia ficar incomunicável por até 3 dias, mas essa regra é inconstitucional, não vale mais. A Constituição de 1988 deixou claro que nem no estado de defesa é permitido deixar alguém incomunicável, como podemos extrair do artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição. Portanto, hoje essa possibilidade está totalmente fora de cogitação e não deve ser aplicada na prática. Outra característica do inquérito é a oficialidade, ou seja, o inquérito só pode ser feito por autoridades públicas militares, nada de particulares ou empresas cuidando disso. A presidência do IPM cabe a oficiais, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou das polícias militares ou dos corpos de bombeiros militares, conforme o caso. Além da oficialidade, nós temos a oficiosidade, que diferencia-se apenas para pegar o aluno, né? Os nomes acabam pegando muito concurseiro por aí. Mas, se surgir uma notícia de um crime militar, a autoridade tem o dever de abrir um inquérito, mesmo sem ninguém pedindo por isso. Isso é a chamada oficiosidade. O IPM deve ser instaurado automaticamente, de ofício, pela autoridade com atribuição, sempre que houver suspeita razoável da prática de um crime militar. Nada de deixar a situação passar ou de não haver necessidade de avaliar o caso. Além disso, o inquérito policial ele é indisponível, ou seja, uma vez instaurado, o IPM não pode ser simplesmente arquivado pela autoridade militar. Ele precisa seguir um trâmite, ser finalizado com um relatório que é enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O arquivamento, se for o caso, tem que passar pelo crivo dessas instituições, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Antes do pacote anticrime, o arquivamento só podia acontecer com pedido do MP e a autorização do juiz. Era o que se chamava de ato complexo. Mas depois do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que atacavam diretamente o pacote anticrime, eu coloquei lá no material de vocês o número das ações, o STF alterou a perspectiva da lei. Agora é possível aplicar as resoluções 181/2017, 289/2024 do CNMP e a resolução 144/2024 do CSMPM, também da Justiça Militar. Como assim, professor? Com base nessas regras, se o membro do Ministério Público quiser arquivar, ele comunica ao juiz, à autoridade policial e à vítima. Se ninguém se opuser, o arquivamento vale pela decisão do próprio promotor. Se houver discordância, o caso vai para análise de uma instância superior do Ministério Público. A exceção continua sendo quando houver extinção da punibilidade ou o reconhecimento de atipicidade da conduta, por exemplo. Nesses casos, ainda se exige manifestação do Ministério Público e decisão do juiz competente, para que essa decisão possa produzir coisa julgada material, né? E essa investigação não possa ser reaberta no futuro. E essas resoluções são válidas na Justiça Militar? Sim.
O STF já deixou claro que as resoluções têm valor normativo primário, isso já foi decidido pela nossa Corte Suprema. E o artigo 19F da Resolução 289/2024 deixa explícito que ela se aplica também à Justiça Militar e à Justiça Eleitoral. Portanto, não há dúvida, essas regras valem também para o arquivamento de inquérito na Justiça Militar. É importante salientar que, com o pacote anticrime, também foi introduzido no Código de Processo Penal Militar uma alteração muito importante. O artigo 16A, ele veio na mesma linha do artigo 14A do Código de Processo Penal Comum e trouxe uma novidade significativa: militares investigados por uso de força letal no exercício da função agora têm o direito de constituir um defensor desde o início da investigação. Quem é, em tese, que está incluído nessa regra? De cara, o foco são os militares estaduais e do Distrito Federal, ou seja, os policiais e bombeiros militares. Mas o parágrafo 6º do artigo 16A ampliou o alcance da norma para incluir também os militares das Forças Armadas, desde que estejam em missões de garantia da lei e da ordem, as famosas GLO. São aquelas situações em que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são chamados para atuar na segurança pública por ordem do Presidente da República, quando a polícia tradicional já não atua. Um exemplo recente foi a atuação durante a greve dos caminhoneiros em 2018. Tá, mas força letal, professor, como assim? O artigo trata especificamente de investigações por uso de força letal no exercício profissional, ou seja, ele não se aplica a todo e qualquer crime militar. Ou seja, ele não se aplica a todo e qualquer crime militar. Lesões corporais e outros delitos não entram aqui. O foco é o uso da força letal por militares durante atividades profissionais. E é isso que vale na prática. Essa regra deve ser aplicada, inclusive, para os bombeiros, que em situações muito excepcionais podem acabar usando a força letal, como, por exemplo, nos casos de legítima defesa. A regra vale para inquéritos policiais militares e outros procedimentos extrajudiciais, como sindicâncias, que apurem o uso da força letal. Não se aplica automaticamente aos autos de prisão em flagrante, a menos que surja a necessidade de aprofundar a investigação. Mesmo nos casos de crimes dolosos contra a vida de civis, que depois serão julgados pelo tribunal do júri, a investigação inicial continua sendo feita por meio do IPM. O artigo 16A reforça que a Constituição já diz: todo investigado tem direito à ampla defesa. Com esse artigo, o militar investigado pode nomear um defensor desde o começo do procedimento, o que já vinha sendo defendido por parte da doutrina, mas agora está previsto expressamente no nosso Código de Processo Penal Militar. É o que os juristas chamam de contraditório dentro do procedimento de investigação. O direito de defesa começa na investigação, mas com limites. Tá, professor, mas o advogado pode participar mesmo na fase investigativa? É isso que o senhor está dizendo? Sim. É exatamente esse o sentido da lei, que fortaleceu os direitos dos advogados durante a investigação, garantindo acesso aos autos, direito de peticionar, apresentar quesitos e requerimentos, tudo com base no Estatuto da OAB, no artigo 7º do Estatuto da OAB. E se a autoridade negar acesso de forma injustificada, isso pode configurar, inclusive, o crime de abuso de autoridade da Lei 13.869. O parágrafo 1º do artigo 16A diz que o investigado precisa ser cientificado, ou seja, notificado, da instauração de um procedimento e que em 48 horas deve indicar um defensor. O texto da lei fala em citação, mas é lógico que não se trata de citação. Citação é o ato de comunicação processual muito específico do processo penal, né? Então, o termo mais correto seria notificação ou outro ato de comunicação processual, no caso concreto. E se o militar não apresentar o defensor, o que acontece? Nesse caso, a instituição a que ele pertence será intimada para nomear um defensor no lugar do investigado, também com prazo de 48 horas. Isso exige uma estrutura interna nas corporações militares para garantir essa defesa, como a criação de núcleos de apoio ou defensorias internas. Ok, mas se mesmo assim
não foi indicada a defesa, o parágrafo 3º, 4º e 5º, que haviam sido vetados, mas depois foram restaurados, esses dispositivos tratam da atuação da Defensoria Pública nesses casos. Eles dizem que onde houver defensoria, ela deve assumir prioritariamente a defesa administrativa do militar, e nos lugares onde a defensoria ainda não existe, a União ou o Estado tem que fornecer um defensor, que pode até ser alguém externo, por meio de convênio ou outro ato administrativo, com os custos bancados pela própria instituição militar a qual o investigado pertence. O veto ao trecho que obrigava a Defensoria Pública a atuar, mesmo sem comprovação de necessidade financeira, foi justificado com base em uma decisão do STF, que impedia a Defensoria Pública de atuar para quem não fosse hipossuficiente. Mas o Congresso rejeitou o veto e agora a lei obriga essa atuação mesmo sem comprovação de pobreza, o que poderá exigir adaptações na prática e adaptações normativas. Outro tema muito polêmico no inquérito policial militar diz respeito à detenção do investigado durante o inquérito. O artigo 18 do Código de Processo Penal Militar traz uma previsão que não existe no Código de Processo Penal comum. No Código de Processo Penal Militar, o artigo 18 traz que o indiciado pode ser detido por até 30 dias, prorrogáveis por mais 20, com autorização da autoridade militar superior e pedido fundamentado do encarregado do inquérito. Essa medida, que tem natureza de prisão provisória, ainda é aplicada em alguns lugares, como no Distrito Federal, onde sua legalidade foi reconhecida. E aí surge o questionamento: a Constituição permite isso? Uma prisão cautelar que não foi decretada por um magistrado? Então, essa possibilidade de detenção sem ordem judicial enfrenta resistência à luz da Constituição. O artigo 5º, inciso 61 da Constituição, exige ordem judicial para prisões, salvo em flagrante delito. Além disso, tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica, reforçam que toda pessoa presa deve ser apresentada imediatamente ao juiz. É a famosa audiência de custódia, que vocês já devem conhecer. Com isso, manter alguém preso por tantos dias sem controle judicial se tornou praticamente inviável. Com a adoção da audiência de custódia na Justiça Militar, apesar de ela não estar expressamente prevista no Código de Processo Penal Militar, ela vem sendo aplicada, ou seja, qualquer pessoa presa precisa ser levada a um juiz rapidamente. A resolução 228 de 2016 do STM já previa isso para os casos de flagrante e hoje entende-se que isso também se aplica à detenção do artigo 18, que tem um perfil claramente processual. Qual o resultado disso? A autoridade militar não pode mais manter a pessoa presa por conta própria por tanto tempo. E é importante lembrar que essa previsão do artigo 18 só vale para crimes militares, crimes propriamente militares. Se for usada para apurar outras espécies de crime, ela se torna ilegal. A lei não define claramente o que são esses crimes propriamente militares. Segundo a teoria mais tradicional, são aqueles que só podem ser cometidos por militar e por causa da função militar, como a deserção, a cobardia ou dormir em serviço. Já crimes como homicídio, desacato superior, podem ser considerados impropriamente militares, pois também existem fora do ambiente militar. Por fim, nós temos que falar sobre o arquivamento e o desarquivamento do inquérito policial militar. No artigo 24 do Código de Processo Penal Militar, fica claro que, uma vez aberto o IPM, a autoridade que conduz a investigação não pode arquivá-lo por conta própria, mesmo que conclua que não houve crime. Quem decide sobre o arquivamento é o Ministério Público e o pedido passa pelo juiz necessariamente. O Ministério Público, ele tem a prerrogativa de arquivar, mas isso pode acontecer de duas formas. Nós temos o arquivamento genérico, quando o promotor entende que não há elementos suficientes para oferecer a denúncia. Aqui o juiz apenas toma ciência e só pode intervir se notar algo muito teratológico, ilegal, alguma aberração jurídica. Nós temos a confirmação dessa ideia com os julgamentos do pacote anticrime pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós temos também o arquivamento específico, quando o caso é encerrado por uma causa legal que impede o processo, como a prescrição ou a morte do investigado. Nesse caso, o Ministério Público precisa pedir ao juiz que homologue o arquivamento, formando assim a coisa julgada material.
E aí surge a pergunta: o juiz pode arquivar sozinho? Porque nem sempre as instituições vão concordar. Essa é a polêmica. Enquanto o MP entende que o juiz só deve ser comunicado, o Superior Tribunal Militar, com base no provimento número 62 de 2024, sustenta que o juiz pode sim decidir sobre o arquivamento. Isso gerou um embate institucional entre o Ministério Público Militar e o STM sobre quem manda mais nesse momento da investigação. E quem precisa ser avisado quanto ao arquivamento? Além do juiz, o investigado, a vítima ou os familiares e a autoridade policial também precisa ser comunicada, também precisam ser notificados do arquivamento. Se o investigado estiver preso, esse aviso tem que acontecer em até 24 horas. A vítima, inclusive, pode recorrer do arquivamento dentro do prazo de 30 dias e não precisa de advogado para isso. Pode mandar diretamente ao promotor que arquivou a sua petição de recurso. O próprio Ministério Público vai analisar se reabre ou mantém a decisão. Dá para reabrir um inquérito já arquivado? Essa pergunta é interessante e a resposta é sim positiva. O próprio artigo 25 do Código de Processo Penal diz que um inquérito arquivado pode ser desarquivado caso surjam novas provas sobre o fato, o autor ou outras pessoas envolvidas. Mas atenção, não pode haver coisa julgada nem extinção da punibilidade. E só o Ministério Público pode pedir o desarquivamento. A autoridade militar não pode fazer isso por conta própria. Resumindo, as novas normativas, o arquivamento do IPM ficou mais técnico. Temos o arquivamento que forma coisa julgada e o outro que não forma. Reabrir o inquérito exige fato novo e só pode ser feito pelo Ministério Público. E a jurisprudência ainda diverge em alguns pontos sobre o papel do juiz nesse procedimento do arquivamento. Para encerrarmos com chave de ouro, nós temos que falar sobre o prazo do inquérito policial militar. Quando termina a investigação? De acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, o prazo para a finalização do IPM é de 20 dias se o indiciado estiver preso, a contar da prisão, e 40 dias se estiver solto, a contar da instauração do inquérito. E se o prazo estiver acabando e ainda faltarem novas diligências ou elementos ou provas, se o investigado estiver solto, a autoridade superior pode autorizar uma prorrogação por mais 20 dias, mas isso só vale se tiver diligência essencial em andamento, como um laudo pericial, um exame que ainda não foi realizado. E o pedido de prorrogação tem que chegar antes do prazo acabar. O novo prazo começa no dia seguinte ao recebimento do pedido, se os autos forem entregues juntos, ou no dia seguinte ao fim do prazo inicial, se o pedido foi feito isoladamente. É importante salientar que o Ministério Público, segundo o artigo 26, inciso 1 do Código de Processo Penal Militar, pode mandar devolver o IPM para novas diligências. O juiz também pode fazer isso, conforme previsto no inciso 2, mas antes da denúncia e somente para ajustes formais ou a produção de prova que ele entenda essencial. O juiz deve definir um prazo para essa devolução. Se não fixar, entende-se que vale o prazo padrão de 20 dias. Mas o juiz pode mesmo devolver o IPM? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque existe uma dúvida na doutrina se isso não violaria a imparcialidade do magistrado. E isso traz uma discussão jurídica profunda. Muitos juristas entendem que o juiz não deveria interferir nessa fase da investigação, porque isso quebra o sistema acusatório em que quem investiga é o encarregado e o Ministério Público, e quem julga é o juiz. Segundo esse entendimento, cabe apenas ao promotor decidir se precisa de mais diligências para formar a sua convicção, a chamada opinio delicti. Em tempos de guerra, é importante salientar que o prazo do inquérito policial muda. Se o país estiver em guerra, os prazos são bem mais curtos. 5 dias, prorrogáveis por mais 3, conforme o parágrafo 1º do artigo 675 do Código de Processo Penal Militar. Tudo é acelerado para atender às urgências do contexto bélico. O encerramento do inquérito policial militar, como previsto no artigo 22 do Código de Processo Penal Militar, é feito com um relatório detalhado, assinado pelo encarregado. Nesse relatório devem constar todas as diligências que foram realizadas, as pessoas ouvidas, os resultados obtidos, data, hora e local do fato e, por fim, uma análise da situação, indicando se há infração disciplinar, indício de crime militar ou se é caso de prisão.
pode, inclusive, o encarregado representar pela prisão preventiva. Ao avaliar se houve crime, o encarregado pode usar os conceitos da teoria do crime, como tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Vocês devem ter estudado um pouco sobre isso no direito penal militar. Pode também o encarregado indicar que, apesar de o fato ser típico, havia uma excludente de ilicitude, como, por exemplo, uma legítima defesa. Isso pode afastar o indiciamento no caso concreto. Quando é evidente que não houve crime, a pessoa envolvida não precisa ser formalmente indiciada. Nesse caso, ela será ouvida e depois não terá formalidades maiores. Pode acontecer de o IPM revelar coisas que não estavam no radar inicial da investigação, como crimes comuns ou prejuízo ao erário. Nesse caso, essas situações devem ser encaminhadas às autoridades competentes ou com atribuição para investigar os respectivos casos, como o Ministério Público Comum ou um órgão de controle interno ou externo. Se o inquérito tiver sido conduzido por um encarregado designado por delegação, o relatório final é entregue à autoridade delegante, que vai decidir se homologa o resultado, pede novas diligências ou toma outra providência. Por fim, toda vez que o IPM foi encerrado, seja pela primeira vez ou após a devolução do Ministério Público ou do juiz para complementação, um novo relatório deve ser feito, levando em conta as provas novas que apareceram. Ficamos por aqui nesse encontro. Estudem o material, façam os exercícios do Ambiente Virtual Educa e nós daremos continuidade à nossa aula. Grande abraço, fiquem com Deus.